Olá pessoal, eu sou a Mônica Miller da Miller Connect e hoje a gente vai ler o edital do concurso de Arraial do Cabo 2025. Nada melhor do que um concurso para agitar o nosso canal, né? Então vamos lá, vamos pegar aí as principais partes do edital e vamos estudá-lo. Lembrando que você precisa ler o edital na íntegra, tá ok? Vamos lá. Primeiro nós vamos começar, né? Aí a banca é a IBAN. Então a IBAN é uma queridinha dos concursos públicos, a gente já está mais habituado à IBAN e a gente já vai ler aí as datas importantes que a gente precisa ficar de olho para não perder esse concurso. Então vamos lá, gente, as etapas. A gente tem aí a previsão da publicação do edital, que já foi feito no dia 30 de julho, certo? A gente tem um período de inscrição pela internet, que é do dia 4 de agosto até o dia 7 de setembro. Então, começa aí na segunda-feira, né? 4 de agosto, vai até o dia 7 de setembro. Então, a gente tem aí limite para pagamento do boleto, que é o dia 8 de setembro. É data para verificar se a inscrição foi deferida 10 de setembro. Então, temos lá no edital esse quadro, né, com as principais datas. A gente tem lá quem vai pedir isenção, né? Lembrando aí que quem pedir isenção só pode pedir de um cargo, se for no mesmo dia, tá? Então só pode pedir a isenção de um cargo. Fica ligado aí. Recursos contra pedidos, então a gente tem aí as datas importantes, quem for fazer a solicitação de isenção. Temos lá também a divulgação da relação de PCD, quem aí é PCD, fica de olho, a gente tem aí o dia 24 de setembro, tá? Tendo recurso, então por que a gente não pode perder a data? Porque a gente não pode perder o recurso, caso vocês tenham alguma coisa para reclamar. Então lembrando que a gente precisa ficar de olho, né? Precisa ler o edital, porque depois que fizer a prova fica muito mais difícil da gente consertar ou pedir alguma coisa, né, pelo edital. Tá bom? Então a gente tem que consertar o edital antes. E tem que também ver as datas aí de isenção antes, né? Não adianta a gente perder a data que aí tá eliminado. Vamos lá. Grupo 1, pedagogo. A gente tem aí os cargos. Pedagogo, professor de educação especial, professor docente 1, ciências, educação artística, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática. Lembrando aí que a gente tem também os cargos de pedagogo, professor inspetor escolar, professor orientador educacional e professor supervisor escolar. Tá? Então vamos lá. Aplicação das provas. O primeiro grupo, a gente vai ler isso com mais detalhe, mas vai ser do dia 12 de outubro. Já marca aí, gente. Tem que começar a estudar agora, né? Lembrando aí que a Miller Connect tem um curso. É só entrar na descrição, vou deixar o link para vocês conhecerem o nosso curso, ok? É um curso totalmente online pela Hotmart, tem aulas gravadas, tem várias resoluções, tem várias provas, né, que foram resolvidas e para você também baixar a prova e tentar fazer e depois corrigir com o vídeo da correção das questões, ok? Então é um curso bem legal, mas vamos continuar aqui. Publicação oficial dos gabaritos preliminares, nós temos lá 13 de outubro, mas isso já é bem mais para frente, né? Então o que a gente não pode perder aqui? A data de inscrição, gente. Quem vai pedir recurso? A data do pedido de isenção, que só são 4, 5 e 6 de agosto, 3 dias, ok? A data da prova, 12 de outubro, e a gente tem o grupo 2 também, que foi dividido em dois grupos, e isso é bem legal, porque a gente pode fazer mais de um, o edital não limita, então você pode fazer mais de uma prova, desde que não seja no mesmo horário, né? Tá? Não limita a quantidade, você pode fazer de manhã e de tarde num dia, de manhã e de tarde no outro. Vamos lá, o grupo 2 vai ser dia 19 de outubro. Quem é o grupo 2? Grupo 2 é professor, inspetor de aluno, professor docente 2 e secretário escolar. Tá ok? Vamos lá, aplicação da prova objetiva e redação para o cargo de professor docente 2 e provas objetivas para o cargo de ensino médio, grupo 2. Não tem redação para os cargos de inspetor de aluno e secretário escolar, porque é nível médio. Tá bom? Então vamos lá, professor docente 2, que também pode ser nível médio, né, de formação de professores, esse tem redação, tá bom? Então vamos lá, próximo slide, a gente tem aí o valor das inscrições. Então, gente, o grupo 1 vai pagar R$ 100 na sua inscrição.
O grupo 2, inspetor de alunos, professor docente 2 e secretário escolar, R$ 80, ok? Vamos lá. É um investimento, né? Data das provas. Então, a gente tem o grupo 1. Quando vai ser? Tá aqui explicadinho, tá? Isso foi retirado do edital no dia 12 de outubro de 2025. 12 de outubro, prestem atenção, né? Seria feriado. Professor, bloco A da manhã e tem o bloco B tarde. Então, além do grupo 1, a gente tem outra divisão, uma subdivisão, que é do bloco A e do bloco B. Bloco A amanhã, vamos prestar atenção em quais cargos, né? Já vai escolhendo aí qual cargo você vai fazer, qual é a sua formação, né? Já vai se organizando. Então, a gente tem lá professor e inspetor escolar, são os cargos de pedagogo, né? Professor e inspetor escolar, professor orientador educacional e professor supervisor escolar, de manhã. Bloco B, tarde. Tem um cargo específico aí de pedagogo, professor de educação especial, que seria, né, em outros municípios o AEE, né, o que a gente chama professor de AEE, em Arraial do Cabo, professor de educação especial. Professor docente 1, a gente tem ciências, educação artística, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, né? Então vamos lá. Depois a gente vai ver aí o número de vagas. Grupo 2, distribuição por cargos do bloco, data da prova, 19 de outubro. Opa, uma data importante, né? Dia 19 de outubro. Então vamos lá. Bloco C, manhã. Você aí que vai fazer bloco A, bloco B, pode escolher também cargos do dia 19. Bloco C, manhã, a gente tem inspetor de alunos e tem secretário escolar. À tarde, gente, professor docente 2. Então, a gente tem aí, né, muitas chances, lógico, né, que tem as inscrições também, mas a gente tem aí, quem é pedagogo sabe que pode fazer, dependendo aí da formação, para professor docente 2. Então, eu posso escolher aqui um cargo de inspetor, orientador educacional ou supervisor escolar. Posso fazer também à tarde, né, se a gente tem alguma outra formação em licenciatura. E posso fazer também, do dia 19 de outubro, o professor docente 2. Então, a gente tem aí. E quem também for secretário e quiser tentar para inspetor de alunos também, sem problema, né? Então, a gente pode, né? Tem gente aí que vai poder se inscrever em 4 cargos. Então, se organiza, vê se dá, né? Vê aí. Sobre as provas. O que a gente tem para falar sobre as provas? A IBAN é uma banca que ela tem sempre 4 opções de resposta. Então, a gente vai ter lá A, B, C e D. Estou explicando direitinho porque tem gente nova aqui que nunca fez o concurso público, que acabou de se formar, né? Então, a gente está mais devagar por isso, ok? Muita gente pediu esse vídeo, então fiquem de olho que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Então, são 4 opções de resposta. Segunda etapa, a gente tem lá. Como assim segunda etapa? É um outro dia? Não, gente, é no mesmo dia, tá? Não tem um outro dia para a segunda etapa. Mas por que eles separaram em primeira etapa e segunda etapa? Porque só vai ser corrigida a redação de quem passar na parte objetiva, de múltipla escolha, né? Das questõezinhas A, B, C e D, tá? Então, por isso que está dividido em primeira etapa e segunda etapa. Depois você dá uma olhadinha lá no edital, que eu não coloquei aqui nesse vídeo o caráter eliminatório, mas tem também no edital, né? Quantas pessoas vão ter a prova corrigida, né? De acordo com o número de vagas, tá bom? Tá tudo no edital. Então, vamos lá. A gente tem aí a prova de redação, que a gente vai precisar falar sobre um assunto da especialidade do cargo, ou sobre atualidades, ou sobre componentes constantes do anexo 3 do edital, que é o que, gente? São os conteúdos, tá? Então, tem o anexo 3 com os conteúdos aí de cada cargo. Então, é isso. Depois, ele diz aqui que a prova de redação será realizada concomitantemente com as provas objetivas, o que eu falei para vocês. Não tem um outro dia para quem passou para ir fazer a redação, tá? É tudo junto. E a prova de redação valerá 20 pontos, com 25 linhas no mínimo e no máximo 30 linhas. Tá bom? Incluindo o título. Excluindo o título, tá bom? Vamos lá. Grupo 1. O que eu preciso saber? Eu preciso saber os cargos, que eu já tenho que ter visto no meu cartão,
né, de confirmação. Eu tenho que saber o meu horário, eu tenho que saber o meu dia para vocês não se perderem. Já pensou chegar no dia de manhã para fazer uma prova que seria tarde, né? Então isso tudo causa estresse, confusão e a gente não pode ter nada disso no dia da prova. Então vamos lá. O bloco A vai fazer de manhã, como a gente viu. O horário da abertura do portão é 8 horas, fechamento às 9. Isso tudo você vai ver com calma, com 4 horas de duração. O bloco B, tarde, que são o cargo de pedagogo e os cargos de professor, né? Então, vamos lá. Dia 12 de outubro, né? Mesmo dia. Só que é às 3 horas da tarde que abre o portão e fecha o portão às 4 horas da tarde, tá? São 4 horas de duração também. Então, fiquem ligadinhos aí. Vamos lá. Grupo 2, que a prova vai ser lá no dia 19 de outubro. Que a gente tem aí de manhã, pela manhã, gente, o bloco C, que são os inspetores de alunos e secretário escolar. Também às 8, começa às 9h10, são 3 horas de avaliação. Turno da tarde, bloco D, a gente tem aí o professor docente 2, só professor docente 2 à tarde, no segundo dia de aplicação de provas, tá? Que é o dia 19 de outubro. Vamos lá, abertura do portão às 2 horas da tarde, 14 horas, às 15 horas fecha o portão, são 4 horas de prova. Né? Lembrando que o professor docente 2 vai fazer a prova de redação, tá? No mesmo dia. Eu preciso começar por uma, depois fazer outra. Gente, tem nada a ver, só separou porque na hora de corrigir, só vai ser corrigida a redação daquele número de pessoas que está definido no edital que passou na prova objetiva, ok? Só para a gente deixar bem claro aqui, que eu sei que tem gente que se perde. Vamos lá, prova de títulos. Lá no item 7 do edital, a gente tem o 7.4.4, nós temos a pontuação máxima da prova de títulos é de 6 pontos. Quem faz prova de títulos, gente? Docente 2, né? E, para o cargo de professor docente 2 e para os demais cargos a gente pode chegar a 9 pontos. Então, quais são os demais cargos? Os cargos de pedagogo, os cargos de professor docente 1, né? E o docente 2, que é aquele de anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, pode chegar somente a 6 pontos com seus títulos, tá? Quais são os títulos, gente? Lê lá, preste atenção, que eles estão pedindo que seja, independente do que você for apresentar, tem que ser autenticado em cartório. Se não for autenticado em cartório, eles não aceitam, né? Então, tem bastante tempo, eu sei que tem gente aí que gosta de se organizar bem antes, né? Dá bastante tempo pra gente se organizar. O que interessa agora pra gente que é o número de vagas para cada cargo e o salário, né? Tem até aqui, eu tô aqui até na frente de algumas coisas, mas eu vou ler para vocês. Vamos lá. A gente tem para pedagogo 4 vagas mais cadastro de reserva, que é esse CRzinho aqui. 2 vagas para AC, uma para PCD e uma para PPP, pessoas pardas, tá? E pretas. Então, a gente tem aqui jornada de trabalho 20 horas, o vencimento 2.284,82, tá? Para 20 horas. Professor de educação especial, são 16 vagas, tá bem legal também, mais o cadastro de reserva, 12 para AC, uma para PCD, 3 para PPP, lembrando que vocês só precisam de uma vaga para passar, né? Vamos lá, também 20 horas, só que aí o cargo de professor de educação especial, olha só, tá 3.438,65, excelente para 20 horas. Esse concurso de Arraial realmente tá muito bom, não vale a pena você perder, né? Lembrando aí que tem o nosso curso, não sei por onde começar, tá tudo organizado no nosso curso, é pela Hotmart, super segura a plataforma, e você vai ter a chance aí de assistir as aulas no seu ritmo, né? E passar, gente, o sonho aí do concurso público, ele é real, né? É uma estabilidade que a gente precisa e merece. Então, vamos lá. Se dedica que você consegue. Professor docente 1, ciências, tem 3 vagas, 20 horas. Não tem para pessoa preta e parda. Prestem atenção nisso, tá? Vocês vão ler o edital novamente com calma, né? E vocês vão ver aqui que tem alguns cargos que não tem algumas vagas. Porque o município já tem aí os professores na cota mínima que exige o governo federal. Vamos lá, vencimento base.
3.438, então professor docente 1 é esse salário, são 20 horas, ok? 3.438. Só o número de vagas é que vai mudar. Educação artística a gente tem 4 mais CR, também 20 horas, né? Mesmo salário, então todos os docentes mesmo salário. Aí você procura lá no edital direitinho o número de vagas do seu cargo, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, não dá para ler tudo. Mas a gente tem lá educação física, geografia, história, então tá tudo mais ou menos parecido aí o número de vagas, o salário, R$ 3.438, 20 horas de trabalho. A gente tem professor de língua inglesa, também não tem para pessoas pretas e pardas, então se você for se inscrever para língua inglesa, você pode mandar, se você for fazer para outros cargos, você vai fazer a prova aí, né, que tem para afirmar aí, né, é uma forma assertiva para você se autodeclarar, né. Então, preste atenção nisso, que só não vai dar para concorrer o cargo de pessoas pretas e pardas, mas você entra no cargo na lista de concorrência sem alguma especificidade, né? Então vamos lá, ampla concorrência. Então a gente tem 2 para a língua inglesa, 8 para a língua portuguesa. Professor de matemática, gente, é só cadastro reserva, não tem nenhuma outra vaga. Então os professores de matemática fiquem aí ligados. Professor inspetor escolar, que é a inspeção, né? A gente tem aí 20 horas também, mesmo salário de professor, 3.438,65 centavos. A gente tem 5 vagas, 4 vagas para orientador e para supervisor, que é o cargo pedagógico, né? Que o supervisor em alguns municípios é orientador pedagógico, que é o OP, né? Que vai aí trabalhar junto aos professores no planejamento, organização, né? Vamos lá, todos 20 horas, o mesmo salário, só fiquem ligados aqui que a gente tem mais vaga para supervisor. Se você vai pelo número de vagas, para você tanto faz, a gente tem mais vagas para professor supervisor escolar nesse edital. E para finalizar aí os cargos, né, e os vencimentos, a gente tem docente 2, 150 vagas, gente, muita vaga aí para docente 2, mais o cadastro de reserva, e a gente tem o vencimento base de R$ 2.666,49. Inspetor de aluno também tem bastante vaga, lembrando que é um cargo de ensino médio, mas o docente 2 também pode ser de ensino médio, dependendo da sua formação. Ele pede aqui, ó, nível médio na modalidade normal ou licenciatura em pedagogia. Então, tá? Também é um cargo de nível médio, por isso que ele está separadinho aí. E o ensino médio completo, a gente tem o inspetor de aluno e o secretário escolar. O inspetor de aluno só precisa do nível médio completo e são 67 vagas aí distribuídas, ó, ampla concorrência, PCD e pessoas pardas e pretas, tá? São 30 horas. Ah, docente 2 eu não falei o número de horas. 22 horas semanais, tá? A gente tá vendo aí concurso de 25, 30, 40, né? São 22 horas semanais para professor docente 2. Inspetor de aluno são 30 horas, 6 horas aí por dia, né? 2.098 o vencimento. E o secretário escolar precisa o nível médio completo mais o curso técnico em secretariado escolar, tá? Tem que ser o curso técnico, não pode ser cursinho livre, tá bom? Então são aí 5 mais cadastro de reserva, também não tem muita vaga para secretário escolar. 30 horas, mas vale a pena tentar. Como eu falei, a gente precisa só de uma, né? Cada um precisa só de uma vaga. Então, se eu confio, se eu estudo, o vencimento de secretária é R$ 2.139,14 para 30 horas semanais, mesmo a carga horária de inspetor de alunos, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Gente, como que eu faço para chegar ao edital? O site da IBAM. A gente vai lá, digita IBAM no nosso buscador aí de pesquisas, né? Nosso pesquisador. A gente vai lá e nossa ferramenta de busca, vai ser Google, o que você tiver aí, coloca lá IBAM, concurso Arraial do Cabo. Pronto, ele já vai te jogar na página do IBAM, você vai clicar lá no link concursos e dentro do site tem lá, ó, especificado. Eu tirei um print da página, tá? Que vocês vão entrar a partir da busca. E vamos lá, município de Arraial do Cabo, é esse que eu quero, né? Então a gente tem lá, eu quero ver essas documentações. Então vamos lá, documentação do concurso. Aí eu cliquei aqui
em documentação do concurso, apareceu aqui embaixo, ó. Né? Anexo 1, que é o nosso edital, anexo 2, que é esse quadro demonstrativo das provas que eu mostrei para vocês agora. Anexo 3 é o conteúdo programático, não mostrei aqui, tá? Vocês dêem uma lidinha que vai cair para cada cargo, né? É o conteúdo programático que você vai precisar estudar. E você estudando conosco no nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas, você vai ter tudo isso organizado e atualizado. Inclusive, agora a gente está com um diferencial que é a parte de língua portuguesa, tá? Então tem lá provas resolvidas, explicações teóricas. Tá bem legal o nosso curso e a gente tem lá o específico também para supervisor, orientador e inspeção, né? Que em alguns municípios é diferente o nome, a nomenclatura. Então a gente tem lá. Tem também específico para educação física, né? Que essa pessoa que vos fala é profissional de educação física e também professora de letras, português e inglês, e tem lá português apenas, tá bom? Inglês não deu tempo ainda. Mas vocês têm lá um material riquíssimo. Ah, eu preciso escolher o cargo que eu quero no curso? Não precisa, tem tudo lá para você. Tá? Você pode fazer vários cargos aí, a parte pedagógica até é para todos os cargos, né? A legislação, tudo organizado, gente. Tá lindo o nosso curso, vale a pena conferir e ele é bem acessível, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o edital lá de abertura do concurso público tá tudo lá. Formulário para solicitação de isenção, né? Se eu fosse vocês já até entrava aí e baixava. Vamos lá. Conteúdos programáticos das provas, tudo bonitinho lá, tá bom? Então, gente, ó, siga a Miller Connect nas redes sociais, continue aqui no canal. A gente tem muita coisa legal para mostrar, tem vários vídeos bem legais que vocês já podem começar a estudar gratuitos pelo canal da Miller Connect. E nosso e-mail, tá? Nossas redes sociais, nosso e-mail, a gente tem Instagram e tem Facebook e tá sempre postando coisas diferentes, questões de prova. Então vai lá, dá uma olhadinha que vale a pena, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.